Olá, bom dia! Começando mais um ACE Economia. Ao meu lado, o economista e presidente da ACE de Catanduva, Marcos Escobar. Bom dia, Marcos, tudo bem? Bom dia. Se hoje recebemos aqui a economista e agente autônoma de investimentos, Ana Carolina Gerlach Esperandil. Seja bem-vinda, Carol, bom dia. Bom dia, Natália, muito obrigada. Muito obrigada pelo convite, Marcos. Obrigado a você pela disposição. Obrigada. A gente que agradece. A famosa Carol, né? Exatamente. Temos bastante novidade aí para os investidores, né? Eu acho que vai ser bem bacana o programa hoje, né? Isso, com bastante novidades, né? E o assunto hoje é fundos de investimentos de ações, o FIA. E eu começo aí então o programa fazendo uma pergunta para vocês que estão acompanhando a gente. Você já pensou em investir em fundos, mas não sabe por onde começar? Então hoje a nossa economista aqui vai dar algumas explicações sobre o que é esse fundo e como investir, né, Marcos? É isso aí. Hoje, mais uma vez, agradecendo, né, Carol? Obrigado pela presença. Acho que nós vamos passar momentos bacanas aqui. Vamos aprender a ganhar dinheiro com a Carol, né? Porque hoje, como a gente já falou no primeiro programa, hoje a gente deixar dinheiro aplicado em caderneta de poupança é um crime, né? Um rendimento de 0,12 ao mês. E a ideia nossa aqui da ACE Economia é realmente fomentar o debate na área de economia, finanças, aplicações financeiras. E hoje a gente trouxe então a Carol para falar dos fundos de investimentos. É um ramo aí de aplicações de investimentos que não tem acesso, não tem o conhecimento das pessoas, né? A gente vê que tem muito investidor ainda que fica no tradicional CDB, na tradicional caderneta de poupança. E a gente realmente vai trazer aí a ideia do que é realmente um fundo, o que ele tem, né? Vamos tirar o monstro do armário, né, pessoal? Isso. Então, ela vai apresentar alguns fundos aqui, pessoal, que está com uma rentabilidade muito grande, mais de 20% nesse ano. Você imagina, estamos no mês de abril, o juro no Brasil estava em 2,75 ao ano. Nós temos um fundo aqui que está praticamente rendendo em 4 meses, né, quase 10 vezes, na verdade, a mais do que uma aplicação tradicional. Conservadora. Né? E assim, pessoal, a gente não está vendendo mágica, né? Existem esses fundos, existe um pouco mais arrojado, um pouco mais conservador, mas existe, na verdade, várias possibilidades onde a gente aplicar o dinheiro, né? E são operações seguras, operações aí que são registradas na CVM, no Banco Central, não tem nada de especulação. Então a Carol, a gente vai nos ajudar a falar aí, né, um pouquinho desses fundos, dessas opções aí que a gente tem no mercado, né? Então é isso. Carol, então comece explicando pra gente o que é o fundo. Então só um pouquinho antes, né, Natália, eu queria saber um pouco, acho que a Natália é economista, né? Contar um pouquinho da tua história, né? Como é que surgiu você aí no mercado financeiro, né? Por que você optou? E eu sei que você trabalha na Planner, acho que parece 15 anos, né? Então, né, ouvinte, você é uma pessoa que tem muita experiência, ela também ela é uma consultora, uma analista aí de mercado, ela orienta investidores, orienta as pessoas a aplicar seu dinheiro, fazer uma poupança aí para o futuro, né? Para falar um pouquinho da sua trajetória aí, Carol, por favor. Marcos, eu também, como você, também sou economista, sou formada na Unesp de Araraquara, fiz economia na Unesp, depois fiz mestrado na UFSCar. E quando comecei a lecionar, lecionava à noite e apareceu a oportunidade de começar a frequentar durante o dia uma sala de investimento de ações. Salário gordo, professor, né? Nossa, à noite, o professor ganha muito bem, né? Uhum. Professor universitário ganha muito bem e aí sobrava muito dinheiro, então eu fui procurar algo para fazer durante o dia. Comecei como cliente na Planner de São José do Rio Preto. E depois surgiu a oportunidade de abrir a Planner aqui em Catanduva. Então, a Planner em Catanduva eu tenho desde 2006, né? A inauguração foi em setembro de 2006. Olha. Você está fazendo 15 anos daqui a pouquinho aí. O tempo passa muito rápido, né? Muito rápido. Olha, esse ano, né? A gente está em abril já, né? Quer dizer, nós já estamos acabando Quase o na mês de metade abril. do Com a daqui a pouco. pandemia parece que está passando mais rápido ainda. Né? Então, investidor, né? Não vamos ficar culpando o governo, a pandemia, deixar o dinheiro parado. Né? Muita gente com dificuldade aí, né? Sim. Então, assim, o tempo passa muito rápido, né, Carol?
é importante aí, como é importante o analista, aí, um consultor de confiança orientando a gente no... E a gente tem essa pandemia, mostrou, né, o ano passado como que foi volátil o mercado, né, como os mercados reagiram e mostrou que tem que ser profissional, né? Primeira coisa, né, como você estava falando, né, tem que ter perfil, né? Primeiro, a pessoa precisa definir o seu perfil de investidor. Definindo o seu perfil de investidor, ela vai conseguir saber que fração do capital que ela tem, que ela vai poder investir em coisas que têm risco, né? Para buscar uma rentabilidade melhor. Certo. Porque a Selic está muito baixa, né? Certo. Então, mesmo a 2,75, né? Teve um aumento, né? Não sei se todo mundo acompanhou, de 0,75, né? Foi um aumento considerável. A gente estava com uma taxa recorde, né? O Brasil nunca teve uma taxa de juros tão baixa, né? É isso que a gente estava muito acostumado, né, Carol? Nós tínhamos um país que pagava 1% ao mês numa aplicação que era muito confortável para a gente como investidor. Né? Não precisava tomar risco. Para que tomar risco? 1% dá quase 15% ao ano, né? Sim. Que país que pagava 15% ao ano, pessoal? Nenhum. O Brasil era um país da especulação financeira, né? E hoje, assim, a gente recebe 0,12, uma operação conservadora, 0,12 ao mês, ó, que não dá 2% ao ano, né? E a gente tem inflação, né? Então a taxa de juros está muito baixa, a inflação está alta, né? Então a gente tem que buscar investimentos que possam trazer uma certa, uma rentabilidade melhor, né? Então tem que arriscar um pouquinho mais. Eu acho que hoje todo mundo tem que definir o seu perfil para saber o quanto pode arriscar. Mas tem que pegar uma fração do seu capital e investir em algo de risco para buscar uma rentabilidade melhor. Eu acho que o que é importante que ela está falando, é assim, né? Vamos imaginar que hoje a inflação, o GPM está em 25%, 27% ao ano, né? E uma aplicação está pagando 2,75%. Então, o que significa isso, pessoal? Então, você é uma pessoa que tem, vamos imaginar que fez uma economia aí para viver de uma aplicação financeira, como é muito comum no Brasil, né? O cara lá vendeu uma casa ou foi juntando dinheiro, tem R$1 milhão. Então, R$1 milhão significa que por ano, se a pessoa não fizer nada, pessoal, ela está perdendo do seu dinheiro 25%. Se a inflação está 27% e o juro está 2%, então, na verdade, assim, né, a gente às vezes não sabe fazer essa conta. Eu estou achando que estou ganhando 2%, mas não, a carne, olha, subiu, o combustível subiu, o custo de vida subiu. Poder aquisitivo então, você está perdendo, o teu dinheiro está perdendo valor durante o tempo, né? Essa que é o sentimento que as pessoas não sabem, né? E esses fundos aí, que acho que a Carol vai falar, eles têm esse colchão, né, que eles ajudam a gente a mitigar essa questão da inflação também, né? Exatamente. Eu assisti a primeira live do Marcos e foi assim, eu me coloquei na posição do espectador, né? Você não é especialista do assunto, você não é economista, você é profissional liberal, você tem a sua profissão. Está aumentando o número, o aumento está muito grande de número de CPFs na Bolsa, né? Sim. E as pessoas estão tentando tirar dinheiro de qualquer custo, tirar dinheiro do mercado, né? Muita gente procura e fala assim, não, eu quero fazer day trade, eu quero operar mini índice, operar mini dólar, mas isso não é tão fácil. Sim. Né? E tem especialistas que se dedicam ao mercado, né? Quando você tem um problema de saúde, você procura um especialista. Quando você tem o seu dinheiro para investir, por que não procurar um especialista, um profissional especialista do mercado, né? E por isso que eu pensei em oferecer os fundos de investimento em ações, em falar sobre isso, né? Legal. Porque é uma forma de você tomar risco no mercado, claro, tem o risco da volatilidade do mercado, a gente sentiu ano passado, né? Viu o quanto a Bolsa sentiu, o Ibovespa sentiu na crise, já se recuperou, né? Voltamos praticamente à mesma etapa do que a gente estava pré-pandemia, né? Mas o quanto esse gestor tem mostrado a mais, tem entregado a mais do que os índices de referência. Certo. Então, a diferença de um profissional estar cuidando do seu dinheiro. O legal, assim, essa discussão um pouco que a Carol está falando, que a gente está falando, a gente percebe, assim, uma carência muito pela região nossa aqui, né? Pela cidade. Não estou falando nem só da cidade de Catanduva, da região mesmo, né? Desses 20 municípios que nós temos aqui hoje. É uma carência muito grande hoje. A informação vem muito de São Paulo, né? Quem hoje tem mais dinheiro para aplicar, né? Então, se você, por exemplo, olha a dificuldade de você falar com uma pessoa em São Paulo, no Rio de Janeiro, né? Onde estão os maiores consultores aí, né? Então, pessoal, você vê, nós temos gente hoje aqui na região, né? Que sabe, né, trabalhar essas questões das aplicações, de investimentos, dos fundos.
Então, por isso que a gente quer fomentar isso. Isso, Esse é um outro ponto importante que você ter tocado, né? Porque a acessibilidade desses fundos. Sim. Né? Esses fundos de investimento você pode investir a partir de R$250. Olha só. Eles são muito acessíveis, então você vai ter acesso a que profissional. Que é um outro preconceito, né? Que as pessoas não sabem, né? Ah, eu preciso ter dinheiro, eu preciso ter muito dinheiro para investir para comprar em ações, fundos, não, né? Hoje está muito democrático, né? O acesso a esses fundos, né? Sim. Então, se você pudesse até comentar, porque assim, eu sei porque a gente tem, a minha mãe mesmo, né? Minha mãe, imagina, eu não consigo convencer ela dele, porque ela é já uma senhora de 78 anos, né? Mas você imagina, então, quantas pessoas acho que, né, que poderiam ter aí uma renda de 500 mil reais, que você pode, na verdade, fazer uma poupança, né? Então, essa conta aí que acho que é bom fazer. E esse acesso hoje, né, é muito, vamos dizer, o mercado brasileiro ele mudou muito, né? Acho que com a vinda da XP, principalmente, né? A XP forçou o mercado aí brasileiro a... Ganhou visibilidade, ganhar visibilidade, né? ganhar força, né? E isso é muito bom, né, pra gente, então, né, pro Brasil. Por exemplo, a pessoa que não tem tempo mesmo de estar estudando, analisando o mercado... Porque o mercado tem muita coisa para você Sim. acompanhar, né? Ele exige muito tempo, né? O ideal, então, é procurar e começar com um fundo de investimento em ações. Eu acredito que sim. Eu acredito que sim, porque você está contratando um profissional para cuidar do teu dinheiro, entendeu? É a profissão da pessoa, ele é especialista naquela área, né? E um fundo acessível, com uma rentabilidade muito boa, por que não? Por que não, né? E hoje investir seria qual tipo de fundo? Você vai explicar hoje pra gente? Então, eu estou falando dos fundos de investimento em ações mesmo, né? Então, a pessoa pega aquela fração do capital dela que ela pode tomar risco, tá? Não é com todo, claro que não, porque a gente sente... Né, por mais que o gestor seja especialista, ele também sofre a volatilidade do mercado, né? A pandemia aconteceu, parecia que ia ser uma marolinha, né? E não foi, né? E as coisas vão se agravando. Então, vocês vão ver, né, eu trouxe a rentabilidade, né, deles para demonstrar, e os fundos sentiram, os fundos também sentiram. Então, o que é importante? A pessoa não colocar todo o dinheiro dela, tá? Ela está arriscando. Quanto que é mais ou menos o que você indica? Assim, vamos dizer, o cara tem de 100% do dinheiro, do recurso, né? Vamos lá em 100 mil reais, vai. Qual que é a indicação, por exemplo, para aplicar no fundo? Tem uma regra, né, que o mercado costuma usar, é 100 menos a idade da pessoa. Quanto mais jovem a pessoa, mais risco ela pode tomar. Tá? Porque ela vai ter tempo, ela tem tempo para o mercado poder, né? Tipo, quem não precisou, quem investiu ano passado, tipo, às vésperas do carnaval, pegou o mercado lá no topo e pegou a cota desses fundos também lá no topo. Depois eles caíram, né? Caíram muito e hoje já... Então, quem não precisou tirar o dinheiro no pior momento, já tem uma rentabilidade muito interessante se a gente pensar em 12 meses e pensar, né, nesse período, mesmo a gente tendo vivido o ano passado um ano muito difícil de pandemia. Carol, eu queria que você falasse um pouquinho sobre as vantagens e desvantagens. Então, eu acho que a principal vantagem é você ter um especialista cuidando do teu dinheiro, tá? Quando a gente tem um problema de saúde, você quer o melhor, não é verdade? Então, inclusive... Por que com o dinheiro não? Eu queria até abrir um parênteses assim, o que ela está falando, né, que é importante assim, quando você tem plano de saúde, a gente brinca no mercado, assim, quem que você vai procurar? Um médico, mas esse médico, ele já estudou quase 10 anos entre faculdade, residência, depois tem um cara que fez especialidade. Então, o que você procura? Um médico, né? Você tem um dor de estômago, teve um problema de saúde. Você vai direto no especialista, então, né? Então, isso aí, né, Natália, é a mesma coisa. Eu vejo assim, você para mexer com o teu dinheiro hoje, pessoal, a gente não tem tempo, né? O cidadão comum, você não vai empresário. entregar na mão de qualquer um, né? Então, você tem que procurar um médico de finanças, vamos chamar assim, né? Que é um consultor, é um especialista. E a mesma coisa que você vai num médico, por exemplo, quando você vai tratar uma doença, você tem que ter o quê? Primeiro, a confiança no doutor lá, né? Você quer saber o histórico do doutor. Não, aquele doutor realmente é um cara especializado em rim, por exemplo. Ele é bom, ele é ético, ele não vai... E é isso que vai ser o papel deles Esse também, é o papel analisar o perfil, né? Exatamente. Então, mas eu falo assim, a hora que você vai procurar mexer com o seu dinheiro, você tem que ter um médico do finanças, que é um consultor de confiança, que tem nome, que é honesto, que ele não vai... Você sabe que ele não vai fugir com o teu dinheiro, não vai fazer bobagem.
Porque assim, mesma coisa que o médico também quer ganhar dinheiro com a consulta, com o atendimento rápido, o consultor também, tem muitos consultores, né, Carol, que também querem vai fazer dinheiro, porque eles ganham uma comissão, né? Sim. Então sim. a gente o assessor precisa... ganha um percentual, então a gente precisa ter um exatamente. médico, uma pessoa de confiança. Isso é um ponto essa importante. pessoa também vai analisar o perfil dessa pessoa que vai ajudar a ela vai pessoa ajudar. a entender, a apresentar qual... os riscos. Essa é a minha Sim. função, entendeu? Exatamente. Ajudar a pessoa a entender, né, como os riscos do mercado, né? Se entender, definir o seu perfil de risco, né? Porque a pessoa pode ser mais conservadora, Sim. né? Mais moderada ou ser até mais arrojada, mais agressiva, não é sim, verdade? sim. Que tem um potencial, né? Que gosta de tomar risco do mercado. Então a pessoa tem que respeitar também o seu perfil, Sim, sim. né? E aí, né? Ajudar a montar uma boa carteira de investimento. É isso aí. Eu acho que então essa aqui é uma dica acho, do programa de hoje, pessoal. Quem ainda não está nesse mercado, que tem medo, procurar um bom consultor, um bom médico para falar de finanças, para falar de deixar dinheiro. na mão de qualquer um dinheirinho, Deixar na mão de né? qualquer um, porque né, aqui em Catanduva, no ano passado, lembra? Apareceu uma especulação em cima de uma criptomoeda lá, o pessoal nem sabia que era moeda que dava um rendimento. Eu cheguei a ver, 3% ao dia. Pessoal, não existe mágica, né? 3% ao dia no mês dá quase 100%. Então houve Quando a um jeito de rentabilidade vender é muito boa, né? Tudo que é muito bom a gente precisa desconfiar, né? Não dava nem no ano, né, Carol? Então, eu falo assim, o que é isso aí? Foi é bom demais para ser verdade. A falha da pessoa e procurar a pessoa errada, né? Como que uma pessoa vem falar que 3%, que agora alguma coisa está errada. Então já não era uma pessoa indicada, né? É o canto da sereia. É o canto da sereia. Então isso é importante, né? Primeiro saber quem que você procura, né? E esse é o papel nosso aqui também da ACE, né? É trazer esse conhecimento, trazer essa experiência, falar, olha, a empresa também de confiança, né? Uma corretora de confiança e tudo mais, né? Isso acho que é muito importante para quem vai mexer com dinheiro, né? Ô Carol, é possível ter maior rentabilidade investindo em fundos de investimento em ações do que diretamente em ações? Eu acredito que sim, porque é o que eu estava falando, né? O especialista, né? Todas as ações que o gestor está comprando, elas estão disponíveis no mercado, entendeu? Só que o gestor, a profissão dele é essa, né? Ele está analisando o mercado o tempo todo e escolhendo as melhores empresas para se investir. Então, eu acho que é difícil bater um bom gestor, né? Sim. Bater a performance de um bom gestor. Não que ele vá fazer alguma coisa que não esteja disponível, mas ele é a profissão dele, né? Ele está focado nisso, né? Eu acredito que sim. Tá. Agora, se você pudesse explicar um pouquinho, o que é um fundo? Na verdade, uma ação, né? Quando você vai lá e compra uma ação da Petrobras, comprei cotas da Petrobras, 10 ações. Virou sócio da Petrobras. Você virou um sócio da Petrobras, né? Uma outra, quando você compra um fundo, o que é um fundo, na verdade? Na verdade, você está dando, né? O fundo é quando você dá o dinheiro para o gestor comprar as ações, né? Porque a gente está falando de fundo de investimento em ações, né? Então, ele vai juntar o dinheiro de todo mundo que está acreditando no trabalho dele, né? E vai fazer a escolha das melhores ações que ele está enxergando no momento. Então, né? seriam, por exemplo, várias ações, verdade, é um portfólio, sim, né? Na verdade, a de... soma de todo mundo. E para quem começa pequeno, né? Você está comprando uma carteira diversificada, né? Sim. Porque o fundo já diversifica isso, sim, né? Sim. Então, quem vai começar pequeno, eu tenho pouco dinheiro, eu vou começar com 10 mil, com 5 mil, né? Como que eu vou diversificar essa carteira, né? Lembra aquela grande máxima, né, de não colocar todos os ovos na mesma cesta, né? Sim. Então a gente precisa comprar uma carteira diversificada para diluir um pouco o risco do mercado, né? Certo. Colocar no mínimo 5 setores dentro da sua carteira. Como que você vai diversificar, né, 5 setores dentro de uma carteira de 5 mil, de R$1.000? A gente está falando de investimento a partir de R$250 para estimular as pessoas a fazer essa poupança, né? Então, se eu chegar hoje com R$1.000, o que você me indica? Eu te indico esses fundos de investimento. Por quê? Esse gestor, ele cobra taxa de administração. Sim. Mas eu vou mostrar a rentabilidade dos fundos e essa rentabilidade já está descontada. A taxa de administração de 2% ao ano. Ok. E a performance de 20% sobre o índice de referência. Então, tudo que ele entregar de valorização acima do índice de referência do fundo, 20% é o prêmio pela boa gestão, entendeu? Certo. E mesmo assim você vai ver que a rentabilidade é muito atrativa. Parece caro, né? 2%. Você trouxe a tabela para nós? Eu trouxe aqui uma atualizada. Com os números para nós, vamos ver.
A gente está falando aqui de 14 de abril, né? Certo. Foi... Antes de ontem, porque 2 dias, a né? cota de ontem não saiu ainda, né? Tá. No momento que eu vim para cá não tinha saído, né? E a gente está falando aqui, ó, só no dia 14, o fundo flagship subiu 2,2%. O fundo Delfo subiu 2,2%. Isso num dia, né? No dia. No dia. No dia 14, especificamente. Certo. O fundo Verbier subiu 1,6%. E tem os fundos de previdência também, que ele também faz a gestão. Certo. O Prev 70, que tem 70% em ações e 30% em renda fixa, Certo. um pouco menos arrojado, né? Certo. Subiu 1% no dia. Certo. E o fundo Icatu 100, que é 100% em ações, subiu 2,6% no dia 14 de abril. E quanto que está o acumulado, Carol? E tem o Power ainda, O Power, é um né? fundo recente, ele foi lançado em fevereiro, no dia 5 de fevereiro agora de 2021. Bem recente. Ele ainda não pode divulgar, né, a rentabilidade, porque ele tem que ter 6 meses de mercado para Certo. poder divulgar. Certo. Só que a gente vê o valor da cota aí, né? A cota foi lançada a R$1 e está 1,13. Então dá para fazer a conta fácil aí do quanto ele está rendendo do dia 5 de fevereiro para cá. 13% já. 5 de fevereiro para cá. Poxa. Tá, então a gente está falando em rentabilidade no ano aqui desses fundos, né? No flagship 27,9%. O flagship tem 2 flagship, né? Um flagship 30, que já está fechado, e o flagship 60. O 60 está com 27,9% no ano de 2021. É muita rentabilidade. Então, vocês perceberam, pessoal? Enquanto a gente está falando do CDI, que é a taxa básica do juro brasileiro, a 2,75, né? Eu falei assim, a gente não é coincidentemente também, né, pessoal? Tem que entender que foi um dia que a cota subiu muito. Exatamente. Né? Rentabilidade Mas passada tem dia também não é garantia poderia, de poderia ter rentabilidade caído. negativa. Por isso que a gente sempre olha os 12 meses, né, Gal? Tem o risco de mercado, É o risco de exatamente. E rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade sim. futura. Por Ele isso tá que muitas vezes a performando gente é um dinheiro que não pode às vezes tirar, né? Tem que discutir. Mas assim, Tem se a que gente ser. olhar os 12 meses, né? Os 12 olha o que a gente meses. consegue hoje, pessoal. 12 meses a gente vai então, pegar aí, a gente estava vivendo a pandemia, né? O flagship conseguiu 104% de rentabilidade, enquanto o índice de referência dele, que também subiu bastante, subiu 60%. Então, olha quanto ele está subindo mais do que o índice de referência. Eu vou fazer só uma conta, assim, só para a gente, né? Exemplificar, né? Vamos imaginar que você tivesse colocado R$100 mil, né? No ano. No ano passado. No ano passado. No O dia CDI... 14 de abril de 2020. Então... Ô Marcos, então, fala mais baixo esse número, porque a gente não vai ter R$100 mil. mas Pessoal, vamos assim para uma É só referência. cortar um 100. zero, né? Abaixar para põe 10 uns mil, isso. para 1.000. Então, mas vamos falar em 100 100 mil, o cara lá vendeu a casa dele. Não, vamos falar um número, pode ser 10, mas eu sei que é um número fácil para guardar, né? Então, por exemplo, assim, quando o CDI está dando 2,75, eu ia ganhar em 12 meses, pessoal. Isso tem que descontar o imposto de renda ainda. Mas vamos imaginar que não tivesse imposto de renda, uma LCI, vai. Ele ia me dar R$ 2.650 de retorno. Nesse fundo, pessoal, eu estaria ganhando 28 mil. Então, vocês entenderam a diferença que dá? Não, no ano, 104. No ano deu mais? No ano, 104 mil, em 12 desculpa. meses. 104 mil, Eu estava pegando a referência de 104%. 28. Então, 104% ia dobrado, na verdade, né? Então, 100 mil teria virado 204 mil reais. Exatamente. Olha só. E isso num fundo, você fala assim, mas existe... Não, é risco. É risco, mas a gente eu está falo falando de uma base muito baixa, né? Que a gente está falando uma base baixa. do... E não é de todo o dinheiro, mas eu falo assim, pessoal, a oportunidade é outra. Esses fundos, né, interessante, né, acho que a Carol vai falar, que a liquidez deles são muito boas. Mas eu ganhei 100%, você fala, mas eu tenho que ficar isso aí até... Não. Esses fundos, muitas vezes, eles dão liquidez fácil para a gente sair, para vender, né? 32 32 dias, ou né? 62 dias no small caps, no flagship. E tem 32 liquidez dias... Tem de 3, tem de 5, esse no caso são 32 dias, Os de né? ações, eles são um pouco mais longos, sabe, Marcos? Tá. São 32 dias, cotiza em D mais 30, ou seja, 30 dias corridos, para ter o valor da cota. Então, você pedir o resgate hoje, você vai correr o risco da volatilidade do próximo mês ainda. Então, Certo. não é o preço de hoje, entendeu? Certo. Então, né, você legal. tem esse risco embutido aí desses 30 dias e paga em D mais 2. Então, 2 dias úteis. Aí precisa, né? Às vezes não vira 32 dias corridos, pega um final de semana aí e vira um pouquinho mais, né? Então vocês perceberam só, a diferença é muito grande.
Então, de novo, né? Às Tem muita gente ainda deixando na poupança, né? Inclusive assim, você está falando que às vezes o valor é grande, mas assim, você imagina um empresário hoje, por exemplo, da Covid, está passando uma dificuldade muito grande. E teve gente que a gente sabe que vendeu o teu negócio, o teu comércio, ele vendeu lá por 100, 200, 300, 500, não sei o valor, né? E muitas vezes esse empresário vendeu, teve a sorte de ter vendido e está com esse dinheiro parar no banco, esperando também a situação da economia regularizar para ele ver o que eu vou comprar agora aqui. Eu vou comprar uma outra loja, vou comprar um posto de gasolina. Então você imagina se esse cara vendeu um comércio por 500 mil reais, por exemplo, eu falo no maior porque é o valor que acontece numa venda de um imóvel do empresário, né? Então esses 500 mil reais, por exemplo, ele estiver aplicando num CDB, olha a diferença que dá. É muito dinheiro. Com parcela ele vai perder desse capital, ele pode arriscar um pouco mais, Pode né? arriscar um pouquinho mais. Ninguém está falando todo o dinheiro, né? Mas imagina o cara que investiu 500 mil numa poupança, a inflação a 25%, olha que ele está perdendo dinheiro, porque a inflação está comendo o dinheiro dele. Então, por isso que ele precisa, né, nós precisamos ter que estudar, tem que ter um consultor bom, porque senão o dinheiro, a gente vai perdendo dinheiro no tempo, né? Então, se a gente tem algum dinheiro aplicado, pessoal, uma reserva, isso aí, na verdade, o dinheiro hoje passou a ser um negócio hoje. Se a gente não souber administrar o dinheiro... não tem mais aquela taxa de juros real. Não tem mais aquela fantasia, né? Não. Hoje nós temos que tem que estudar, tem que correr atrás. Tem que correr atrás. O Marcos, ele estava falando assim, ainda brinquei com ele, falei, joga esses números mais para baixo, né? Mas assim, a pessoa que sobra um dinheirinho no mês ali, dá para aplicar também. Dá para ir, aplicar. Né? Porque hoje, pelo menos... vai tendo essa algo noção, acessível, né? Exatamente. E ela vai tomando gosto pelo mercado, né? E começa a acompanhar, e vai estudar, né? Vai estudar, vai acompanhar, exatamente. E vai ver que tem a volatilidade, tem o risco do mercado? Tem, não dá para falar que não, isso tem sim. Mas é a única forma de você conseguir uma rentabilidade maior também hoje em dia, é buscando um pouco de risco. E esse risco hoje, de novo, né? Reforçando, né? Tem que ter alguém, tem que ter um médico de confiança, né? Tem que ter uma pessoa, porque o dinheiro, né, pessoal, como que é, né? Exatamente. Dinheiro na mão é vendaval, né? Lembra a música? Nós estamos com dinheiro na mão, ele é vendaval. E com um gestor errado, uma empresa errada, né? Então, de novo, nosso papel aqui na associação é trazer profissionais na semana, né? que oriente. Inclusive, acho que a Carol depois vai deixar os contatos dela. Sim, aí, né? Quem quiser falar com a Carol, né, Carol? Aí você passa onde o pessoal vai te procurar. Meu escritório é no Catanduva Center, né? Ali na 13 de maio, número 271, na sala 72, no 7º andar. Lá eu tenho, né, a corretora já há 15 anos, Planner Corretora de Valores. Planner, né? E hoje eu também sou distribuidora do fundo do BTG. Né? BTG certo. Pactual Digital. E eu acho que é importante você falar também, né, Galvão? Assim, ó, pessoal, como que eu invisto em fundo? Não é qualquer empresa também que você não tem é qualquer gestora. Você tem que ter uma gestora, uma corretora, ter uma empresa especializada. Se você pudesse falar um pouquinho sobre isso também, né? Parece que tem muita gente fazendo essas operações, mas tem muita gente que não conhece, né? A gente sabe aí que... Sim. Né? Eu gosto muito desse gestor, tá? Eu acompanho o trabalho dele há 15 anos já, desde quando eu abri a corretora, eu acompanho o trabalho dele. Na verdade, a gestora é recente, né? Ela abriu há 3 anos, mas ele montou em 2007 um clube de investimento que se tornou um fundo de investimento. Até se a gente puder colocar a lâmina aí, né? Eu trouxe aqui os dados para mostrar para vocês do gráfico. Será essa aqui? Esse daqui acabou ficando na ordem, né? Vamos na última, esse é do Delphos, depois eu volto aqui. Esse é um fundo também? Esse é um outro fundo, ele é mais recente. Esse é o Verbier, que é o mais antigo, ele nasceu em 2007, certo. Tá? Então ele tem mais histórico, né? E para falar que eu acompanho o trabalho desse gestor, desde quando ele montou esse clube, tá? Então, não é só há 3 anos, eu acompanho o trabalho desse gestor há muito tempo. E aqui a gente vê, né, é nítido, né, o gráfico mostra o quanto ele performou acima do Ibovespa. Certo. Né? Quase 7 vezes mais acima do Ibovespa, né? É muita diferença. Sim. Nesse gráfico que a gente está mostrando, até o final de março, ele estava com 815% de rentabilidade, enquanto o Ibovespa subiu 118%. Legal.
É muita diferença. É muita diferença. O efeito ao longo do tempo, pensando, desculpa te cortar, em uma previdência, não é verdade? Guardar o dinheiro ao longo do tempo para quem é jovem, nem que seja uma parte, uma né? 10%, pequena, né? 10, exatamente. 15%. Imagina esse efeito ao longo do tempo, É muito. né? No teu capital. Tá vendo? A gente olha aqui quando ele cai, tá vendo? Essa Sim. aqui a gente não pode pensar em sair, né? Tá vendo? Se quem Exatamente, saiu aqui não são só flores. nas Exatamente. quedas, Aqui é um dinheiro que tem que estar sempre igual. Aqui a gente tem a crise do subprime, tem a greve dos caminhoneiros, tem pandemia, tá tudo nesse gráfico, entendeu? Tudo. E aí você percebe, também sente. Ele tá investido em ações, né? Então ele sente a volatilidade do mercado, mas a diferença de uma gestão especializada. Então, acho que se você pudesse comentar também, porque assim, hoje, apesar que cresceu muito o número de investidores em bolsa, em fundos no Brasil, só que o Brasil ainda é muito incipiente, né? Se a gente comparar com, por exemplo, os Estados Unidos, a China, né? A China, por mais que tenha uma população ainda muito miserável, né? Miserável no sentido da pobreza, né? Se você vai em países como a China, o pessoal fica lá na bolsa, porque tem gente que só fica o chinês opera muito em bolsa de valores, né? Então o americano, por exemplo, hoje talvez 100% da população compra, né? E ele compra por quê? Porque essa é uma forma de investimento que a taxa de juros sempre foi muito baixa lá, que lá é muito baixa e as empresas dão lucro, né? Sim. Então tem um caminho ainda no Brasil muito grande para a gente. O brasileiro ainda, apesar que cresceu muito, mas ainda se a gente pensar tem muito potencial. Muito potencial. Como oitava economia mundial, nós temos muito potencial ainda para esses fundos. E eu acho assim, então... e a facilidade de se investir no fundo é que você não te tira aquele trabalho diário, né? Aquela preocupação diária de você estar acompanhando o mercado e tomando a decisão de comprar, vender, investir mais, sabe assim? Se é um momento, o timing é muito importante, né? Sim. E o gestor, ele tem essa experiência do timing, né? E por isso a diferença de rentabilidade. Uma pessoa sozinha não ia conseguir. Não dá para falar que ela não conseguiria, entendeu? Não dá para falar porque ele está comprando o que está disponível para todo mundo. Sim. Mas assim, é difícil. Não é brincadeira, exige demais. Então a pessoa muitas vezes tem que abrir grande parte do tempo que ela poderia estar se dedicando à sua profissão, ao que ela faz, ao seu negócio, que ela já é especialista nisso né? E daí vir o dinheiro para ela dar o dinheiro na mão de um especialista para ele investir, entendeu? O que eu gosto. Dá pra gente fazer tudo, né? Não, o que eu falo assim, eu gosto de comparar essa com a história do médico. Por exemplo, assim, eu sou empresário, né? Trabalho, né? Quer dizer, é a mesma coisa que a história seguinte, olha, eu vou me automedicar. Olha o risco que é de tomar um remédio errado, de fazer um exercício errado, sei lá, eu vou fazer uma cirurgia. A comparação é igual, né? No final, porque na verdade esse especialista ele estuda o dia inteiro, ela fica estudando, né? Eu também trabalho no mercado internacional, acompanho lá fora, tudo. Ele é muito focado, sabe? Assim, acompanha o mercado internacional, sabe o que está acontecendo na China, o que está acontecendo nos Estados Unidos, o que está acontecendo na Europa, acompanha o mundo todo. Sim. E é difícil a gente até ter informação, né? Essas revistas especializadas, né? E nem se a gente tivesse tempo, né? Ter informação, né? Que eles têm, eles são muito bem informados, né? Uma rede de relacionamentos também, né, Marcos? Tem. Então, e ela Tudo tem uma empresa que ela trabalha, que tem outros analistas, né, que estão vendo, estão estudando. Na verdade, pessoal, isso hoje um analista é uma profissão, né? É uma profissão que são pessoas que estudam, né? Conhecem, acompanham e está mexendo com o dinheiro das pessoas, né? Tem muita responsabilidade. Então, por isso que é importante, de novo, ter um bom médico, uma boa orientação na hora de investir o dinheiro. Por isso que eu gosto de indicar um especialista, né? Um especialista. Essa que é a ideia. Um bom especialista, né? Porque aí a chance do erro, pode acontecer o erro? Pode também, mas a chance é muito menor, né? Da gente fazer alguma bobagem, como foi a história da criptomoeda do ano passado, que a gente viveu, não só em Catanduva, como no Brasil inteiro, né? E está vivendo ainda, né? Eu acho que ainda né? tem gente ainda que acredita, né, pessoal? Sempre vai vir né? É igual a história do boi gordo que teve lá atrás, da avestruz, né? Sempre tem, né? Volta e meia sempre tem uma fantasia aí que as pessoas acabam comprando. E olha, a gente conheceu pessoas que vendeu a casa, vendeu empresa, né? Eu conheci pessoas que vendeu casa, 1 milhão e pouco, vendeu a casa para botar um dinheiro
Mas às vezes a economia de uma vida, né? é a economia, às vezes da família, né? Sim. Agora o cara está desempregado, ou o cara do comércio, o comerciante, o empresário perdeu o seu negócio. É E até é um preocupante. recurso que ele podia estar agora, um colchão que ele podia estar passando agora tranquilo, né? Sim. Esperando um pouco, mas tem que tomar cuidado no conto do vigário, né? Como diz o outro, porque... E tem muito golpista no mercado, tem muita... As pessoas realmente têm muito maus intenções aí, né? Mas também tem muitos bons gestores, né? Como a Carol, Bons por exemplo. profissionais, Bons né? profissionais, Pessoas boas empresas. O Brasil Sim. está muito sofisticado, né, Carol, hoje, né? Tá, Nesse tá, mercado, sim. né? Então, é isso que a gente... Inclusive, se aí vocês tendo interesse de conversar, a associação está aberta, né? A Carol, nós temos contato, temos com outras empresas também. A ideia também, pessoal, é trazer toda semana. A gente não tem essa tendência de ir para um lado, para o outro, né? O mercado hoje, ela falou de 4, 5 fundos, né? Aí ainda tem uma infinidade de opções, né, cara? Tem uma né? infinidade. Então, eu falei desse gestor por causa que eu do conheço, prazo, do né? tempo também, Conheço há muito tempo, né? Que tem um histórico significativo para a gente apresentar aí, né? Que aí é uma gestão de sucesso, né? Ele tem, então, na verdade, ele tem 4 fundos, mais 2 de previdência, né? Esse é o fundo que se referencia ao índice Ibovespa, então, como eu estava falando, ele paga performance em cima do Ibovespa e essa rentabilidade já está descontada a performance. Então, 20% do que ele excedeu do Ibovespa, você já foi pagando ao longo do tempo para ele, de performance, de prêmio, né? E mesmo assim, ó, muito superior, quase Carol, 7 vezes mais. Dá para traçar assim um perfil do investidor hoje? Tem mais jovens, tem mulheres, como que está hoje? As mulheres têm aumentado bastante, né? As mulheres têm... Bom, em tudo, né? Inclusive, né, Carol, só lembra, eu trabalho já um pouco mais velhinho que a Carol, né? O mercado financeiro, imagina 15, 20 anos atrás, era muito preconceituoso. Você não via mulher em mercado financeiro, era muito raro, mas raro. Hoje você vai nas mesas dos bancos, das coisas, tem muita, bastante. tem Todo muita lugar mulher, tem mulher, hoje, né? é. Tem muita gerente de banco hoje, né? Sim, tem. As mulheres estão crescendo e até como investidoras, né? Estão no mercado de trabalho, estão ganhando dinheiro, estão guardando e estão investindo, né? Até os CPFs da Bolsa estão crescendo demais, né? As pessoas investindo no mercado. Jovem toma mais risco também, né? Sim. E pode Se tomar mais risco. Aquela idade, aquela continha que a gente falou, né? Que eu falei, 100 menos a sua idade, né? Se você tem 30 anos, você poderia estar arriscando aí no mercado de ações 70% do teu patrimônio, né? Se você tem 70, aí melhor você arriscar no máximo 30, entendeu? De acordo com... Mas tem as pessoas mais arrojadas. Tem mais idade, mas tem mais... Tem muita experiência. Tem muito da personalidade da pessoa. Né? A experiência, a pessoa se sente segura já tem experiência, já passou por algumas crises aí, já sabe como o mercado funciona, né? Você pega o maior investidor hoje, que é o Buffett, né? É um senhorzinho lá, tem 80 e poucos anos. A gente tem o Barça aqui no Brasil também, né? Então, mas são pessoas... Sim, e que está lá extremamente arrojados, sempre, né? Sempre, e então, que é no que ele acredita, né? É o que ele acompanha, o que ele acredita, ele confia e investe com segurança, horizonte sempre de longo prazo. Quando cai uma ação, é oportunidade de compra, porque ele conhece a empresa, entendeu? Sim. E é difícil... Tudo bem, ele é um profissional da área, né? A gente se compara a ele, é um gestor. Ele faz a gestão da carteira dele, mas ele é um gestor, né? Agora, não dá para todo mundo ser especialista do jeito que ele é, né? Estudar o tanto que ele estudou, não é verdade? Sim, acompanhou. Aí é mais fácil contratar a gestão. Carol, e tem crescido o número de pessoas que têm procurado vocês, principalmente agora na pandemia? Tem crescido muito. Tem crescido muito e as pessoas... É fruto de tudo, né? Fruto da pandemia, fruto da queda da taxa de juros, né? Porque assim, o juro hoje, quem está acostumado, né? É muito baixo, assim. Não é que se a gente pegar os Estados Unidos, que é 0,25 ao ano, né? Nós somos 2,75 anos, nós somos 10 vezes mais do que os Estados Unidos. Então, mas para a nossa realidade é muito baixo. E a gente está com inflação também, né? Nós estamos esquecendo aí... O dragão da inflação voltou no Brasil, que tinha acabado, né? Se você imaginar 3 anos atrás, o Brasil não tinha mais inflação, né? Nós estamos com o IGPM aí bem estressado, né? Então, as pessoas agora têm que buscar opções aí senão perde dinheiro, né? No final,
tem muitas famílias tradicionais que acabam durante uns 10, 15 anos, na hora que vê o patrimônio que tinha, a inflação come, né? O dinheiro vai perdendo, porque às vezes está nesse tradicionalismo aí porque e tem muito o pessoal de idade, né, Carol, que o aposentou ou pegou uma herança que o marido faleceu, né? Então está com aquele dinheiro aplicado e os bancos adoram os bancos tradicionais, né? Porque fica aquele dinheiro de uma senhorinha aplicado lá, que pegou do marido, lá também está numa taxa administrativa elevadíssima, que o banco ganha muito dinheiro. Porque o banco, assim, se ele está pagando 2 para você, pessoal, ele tem um gestor aí que está administrando para ele para ganhar 28, 30. Então ele pega esse dinheiro, na verdade, que a gente aplica lá no banco e ele acaba fazendo uma gestão para ganhar dinheiro com essa senhorinha aí que está... Ainda em fundo de ações é normal, né, a taxa de administração ser 2%, né? Justifica, né? O cara está garimpando, né? Ele está fazendo um trabalho diferenciado. Agora tem fundos multimercados com taxa de administração aí que come a rentabilidade. Inteira, né? Tem que tomar fundos cuidado. De renda fixa com taxa de Então, tem que tomar cuidado, investidor. Às vezes eu falei para algumas pessoas, olha, vê a tua taxa de administração que nem às vezes os 2,75 não sobra nada, você está no 0 a 0. O cara que cobra 2% de vantagem administrativa no CDB, é que agora subiu o juro, mas paga 2% a rentabilidade. Ele paga 2%. Está correndo risco, então, né? Mas está correndo risco de oportunidade, porque esse dinheiro podia estar investido em outro lugar. Zero, não vai receber nada no final. Então, que a gente estava comentando no outro programa, né, Marcos? Também a cultura da pessoa, né, da gente manter o dinheirinho lá no banco, na poupança, né? Então, infelizmente, né, está perdendo dinheiro aí. Está perdendo dinheiro, tem que mudar. A mentalidade, né? Mas o mercado está sofisticando, agora está vindo as plataformas eletrônicas, os bancos eletrônicos, né? Sim. A tendência, que é bom para todo mundo, né? A tendência é reduzir as taxas. Mas tornando tudo mais transparente, né? Fica mais fácil, as pessoas começam a comparar, né? E quem tem medo, né, então, de investir em ações, procura um agente, né? Procura um analista, procura uma pessoa aí especializada que vai saber... O assessor que vai poder ajudar a pessoa a tomar as melhores decisões. Exatamente. Né? Aí um fundo de investimentos em ações, né? Indicando um bom gestor, né? Que tem um desempenho diferenciado, que justifique o risco que você está tomando, né? Porque quando você vai para um fundo de ações, você está tomando o risco do mercado. Então, o retorno, né, que ele tem entregado, ele justifica esse risco, né? Exatamente. Natália, acho que... Não sei se você queria comentar alguma coisa. Não, eu trouxe aqui, então se puder voltar nos outros 2 fundos, para mostrar a consistência do gestor, tá? Os fundos mais recentes, aqui tem o Flagship, o Delphos, que ele paga performance sobre o índice de dividendos, que é o IDIV, tá? Então, no gráfico você vê a performance em azul do Delphos, do índice de dividendos em cinza e do Ibovespa em amarelo, tá vendo? O dividendos, ele já performou melhor que o Ibovespa, mas olha o quanto o Delphos performou melhor do que o índice de dividendos, que ele paga performance. A gente está falando também de 101% em 12 meses, 105% desde o início, frente a 48%, mais do que o dobro, né, do índice de dividendos. Então, você vê que o gestor, ele é consistente, não é só num fundo que ele deu sorte e conseguiu uma rentabilidade muito superior. A gente está falando aqui de um histórico de 3 anos só, e mesmo assim já está mostrando, o gráfico já está distanciando. Só para completar, o dividendos, para o ouvinte mais leigo, o dividendo é o lucro que é distribuído pela empresa que está na bolsa. Então, a Petrobras lucrou 10 bilhões, ele pega esses 10 bilhões, divide pelo número de ações, isso é chamado de dividendo. Então, todo mundo que compra uma ação na bolsa vai ter participação do lucro da empresa, né? Então, e tem as isso boas são os pagadoras dividendos, né? Esse fundo administra essa divisão dos lucros das empresas. Exatamente, ele vai garimpar as melhores empresas pagadoras de dividendos. Você vê que ele consegue performar muito melhor que o índice, então ele não é tão correlacionado ao índice, tá? Sim. Então ele garimpa mesmo, tá? Muito bom. E a próxima lâmina, essa daqui, está mostrando a do Flagship, que ele é com foco em small caps. Tá? São empresas pequenas que têm um grande potencial de crescimento. O gestor tem o foco em small caps. Todos os fundos dele têm um foco em small caps. Só que esse é o puro sangue small caps. Tá? Então, o Pulei tornou small caps, assim, linguajar mais simplesinho aí, é assim, imagina que a Petrobras, a Vale, Banco do Brasil, a gente chama blue chips, né, que são as empresas mais parrudas, né, na boa. As small caps são as empresas, são as menores empresas
valor de que mercado, estão na bolsa, por valor de mercado, mas negociação também que são diária. empresas excelentes. Sim. Só que tem um capital menor, E por serem pequenas, muitas vezes tem maior potencial de crescimento. Potencial de crescimento. Né? Então esses fundos só investem nessas empresas menores, que são chamadas small caps aí, né? Ele paga performance em cima desse índice de small caps, né? E a diferença dele também aí, ó. Enquanto nos últimos 12 meses o small cap subiu 64%, ele subiu 99%. Poxa né? E desde o início o small cap está com 59% e ele está com 152%. Poxa. É muita diferença, É muita né? diferença. Olha o gráfico mostrando lá, já Agora, conforme o tempo vai passando, você percebe que ele vai mostrando, tem a volatilidade do mercado, cai igual o mercado cai, as ações dele também caem, então tem aquele risco. Voltando a frisar, né? Não é todo o dinheiro, não é o dinheiro que você precisa, Sim, né? sim. É aquela parcela do capital que você pode arriscar, né? Certo. Então, podendo arriscar uma parcela do seu capital, por que não comprar algo que performa tão melhor que os índices de referência? Muito bom. Muito legal. Carol, muito obrigada pela sua participação Eu que aqui no agradeço, Aça Economia. E seja bem-vinda, viu? Muito obrigada. Sempre que quiser, né, colocar aí alguns outros assuntos também em evidência, será sempre bem-vinda. Obrigado, Carol. Que agradeço. Então, portas abertas. Obrigada pelo contato. A ideia é essa aqui, é trazer gente aí pela oportunidade de estar falando do meu trabalho. Isso, né? então, Do que eu gente da acredito. região. A Carol, apesar que ela tem um escritório aqui, mas ela mora em Itajubi, né? Cidade Sim. pertinho aqui, capital do limão, né? Sim. Ali tem a capital famosíssima aí, acho que até no mundo agora, né? Ali também. Ganhando visibilidade. Está ganhando também. E a visibilidade. gente pode deixar também seu telefone de contato? Claro, posso sim. Do escritório é 3524-3229 e o meu celular é 99774-7457. Legal, porque Aí, assim, a pessoal. pessoa que tiver mais interesse, né? Então procura a Carol aí. Olha a dica aí, né, pessoal? Muito obrigada pela oportunidade. Obrigado a você. Até a próxima. E até a próxima semana aí, ouvintes, né? Seguidores. Isso aí, semana E, que vem mais um convidado, A né, gente Marcos? vai ter, semana que vem, vamos ver as novidades que nós vamos trazer, né, Natália, em relação a investimentos. Aí tem várias, uma carteira muito grande, mas cada semana nós vamos trazer algumas opções aí para os investidores e para os ouvintes aí começarem a trabalhar com esse mercado tão sofisticado, né? Isso mesmo. Um bom dia a todos e até no próximo programa. Até lá.